eu vou falar de um tema que eu sou apaixonada. Aliás, foi esse tema que me levou para o feminino, me levou para o sagrado feminino, os arquétipos, e que depois me levou a estudar mais a psicologia junguiana, analítica, e que me move hoje, porque eu acho muito interessante, que é os arquétipos. Segundo Jung, eu vou ler exatamente como Jung coloca, tá, gente? Segundo Jung, os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais, originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. Vamos traduzir o que isso significa? Então, gente, o que acontece? Nós, para Jung, nós temos um inconsciente coletivo, que é a nossa porção maior. Vamos dizer que 99% das nossas ações estão voltadas a partir de movimentos inconscientes. O que você está querendo dizer, Vanessa? Que então 99% das coisas que eu faço é inconsciente? Exatamente. O lance é a gente tornar consciente. Jung até diz que enquanto a gente não torna consciente, a gente acha que tudo é destino. E não é bem assim, tá? Então, nosso inconsciente coletivo, ele vem carregado de mensagens que foram passando de geração em geração. Mensagens primordiais, que são essas imagens que se repetem. Vou dar um exemplo para vocês de arquétipo, para vocês entenderem um pouquinho mais. Se eu falar cruz, o que é que vem na sua mente? Na maioria das pessoas, a resposta foi Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a cruz é um símbolo, é um arquétipo, que tem uma representação para todos nós. Por quê? Porque é uma imagem que foi sendo reproduzida ao longo dos anos, mais de 2000 anos, né? E que se manteve. Então, nós temos inúmeros arquétipos que se mantêm no nosso inconsciente, que quando a gente acessa, a gente encontra caminhos de cura. Então, dentro do feminino, nós temos alguns arquétipos muito interessantes, que fazem a gente acessar a nossa essência primordial. Então, nós temos os arquétipos femininos. São várias deusas, né? Que vieram ao longo da história, que as suas imagens estão lá instaladas no nosso inconsciente. E que quando a gente acessa, algo de nós se torna aflorado, se torna visível, se torna entendível. Então, quando a gente começa a contar as histórias sobre mitologia, é para a gente acessar isso. Então, uma das formas da gente acessar o nosso inconsciente coletivo através dos arquétipos são pelas histórias, os mitos, a mitologia, né? E aí nós temos inúmeras histórias mitológicas de várias culturas, de várias formas. Dentro do meu processo, entender as deusas da mitologia grega me trouxeram muito autoconhecimento e me ajudaram muito. Então, nas próximas semanas, eu vou estar trazendo um pouquinho da história mitológica de algumas deusas, alguns arquétipos, que quando a gente descobre a história delas, a gente começa a se identificar. E isso ajuda muito a gente a entender um pouquinho da nossa luz e da nossa sombra e unificá-las, tá? Porque nós estamos aqui por uma totalidade, nós não somos só luz e nós não somos só sombra, nós somos as duas coisas, né? Que são outros conceitos que o Jung usa, de luz e sombra. A luz
é as nossas qualidades. E a sombra são as nossas coisas que temos a melhorar, a se trabalhar, tá? E olhando a partir dos arquétipos e se identificando a partir dos arquétipos, fica muito mais fácil da gente fazer essas transformações. Por quê? O Jung também utiliza o espelho, né? Quando a gente se depara com algo que nos incomoda porque é parte nossa, da qual nós temos dificuldade de olhar. E aí o nosso inconsciente se incomoda com aquilo, para que a gente olhe e melhore. Então, quando a gente começa a trabalhar num círculo de mulheres e começa a trabalhar os arquétipos, algo aflora na mulher, em todos os seus aspectos, porque ela começa a ter consciência de si, consciência da sua luz e da sua sombra. E quando ela toma essa consciência, ela empodera-se de si mesma. Então, nas próximas semanas, eu vou estar trazendo aqui arquétipos femininos, as suas histórias, a sua luz e a sua sombra. E é incrível como quando a mulher começa a perceber a sua luz e a sua sombra, desperta a sororidade, que é algo muito forte dentro dos círculos de mulheres, porque a gente passa a perceber que todas nós somos luz e sombra, todas nós nos vemos uma nas outras de alguma forma, certo? Então esse é o tema para as próximas semanas. Eu vou estar contando para vocês um pouquinho das deusas. Beijos e até a próxima!